Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e estamos começando mais um Sinapticamente com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou literalmente em êxtase. Estou recebendo uma pessoa extremamente especial. Ela é médica veterinária, formada pela USP. Ela participa da AME, Associação Médico Espírita. Ela se tornou uma professora emérita na mesma USP, tendo galgado todos os degraus de uma lindíssima carreira docente. Cientista, pesquisadora, escritora, dentro de uma área que é para nós cala fundo no coração, porque ela fala dos animais, os nossos irmãozinhos. E mais, ela fala sobre a espiritualidade dos animais. Eu estou toda arrepiada ao receber aqui Irvênia Luiza de Santos Prada, mais conhecida como Irvênia Prada. E se eu não parar de chorar, de falar agora, eu vou chorar. Eu estou emocionada de ter você aqui. Obrigada, Marisa, pela Irvênia. recepção, viu? Pela acolhida tão afetiva. Pois É é. sempre um prazer muito grande. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade de duas coisas: da tarefa e do encontro, ou do reencontro, né? Quase sempre os nossos encontros são reencontros. É verdade. E eu vou começar já, eu vou sair rasgando já. Tá bom, Porque vamos aqui lá. o negócio... Os animais, os bichinhos, eles reencarnam? Reencarnam, eles têm alma, reencarnam. São espíritos, São espiritinhos? espíritos, são. A gente, como a gente tem a pretensão de ser diferente, né, dos animais, mas nós somos iguais, nós somos do reino animalia, né? Da biologia diz isso, o espiritismo também. Não existe reino nominal, nós somos do reino animal. Então, a gente pretensamente quer dizer que a nossa essência é espírito, e alguns querem até que seja com um E maiúsculo, e os animais, então, têm outro nome, princípio inteligente. Mas é a mesma coisa, né? Então, é a mesma essência em níveis evolutivos diferentes. Os animais têm essa essência e estão evoluindo como nós. Basta a gente ir, por exemplo, na questão 599 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os animais podem escolher a espécie em que pretendem reencarnar? E quando eu ficava olhando a minha gatinha, ela deitada no sofá, de barriga para cima, assim, né? Uhum. Como ela chamava? Blanquita. Blanquita. É. Então eu falava, será que essa gata depois ela vai reencarnar como onça pintada ou vai reencarnar como gata mesmo, né? Então os espíritos responderam a Kardec, não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Eles têm para outras coisas, né? Para fazer xixi na cortina da sala, umas coisas assim. Para esperar a gente no portão, mas não para escolher a espécie em que pretendessem reencarnar. Então, eles reencarnam. Na questão 600 também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais também progridem pelo processo encarnatório como nós, seres humanos. E a resposta é afirmativa. Sim, os animais também progridem espiritualmente pelo processo reencarnatório. Ou seja, um dia eles virarão talvez macacos, que são os muito próximos, né, ao homem, e o passo seguinte seria talvez... Então, eu costumo dizer assim, Marisa, essa transformação, ela vai acontecer no plano físico, né? Nos 2 livros que eu fiz sobre os animais, eu esmiuço isso um pouco. Vamos mostrar já, gente? Já vou cortar logo, vou mostrar. Olha aqui, a alma dos animais. Esse foi o primeiro que saiu, foi em 1997. De 97, maravilhoso. Olha que lindo. E tem pets, né, na capa. Tem. Porque são os que mais convivem conosco. Esse primeiro livro, essa edição está pela editora O Clarim, lá de Matão. Até ontem, no programa que eu gravei da Rádio Boa Nova, eu fiz uma homenagem para Caiba Schutel, porque esse livro dele, que eu me baseei muito em muita coisa aí que está escrita, que se chama Gênese da Alma, a primeira edição, Marisa, é de 1924, está fazendo 100 anos. Uau! E ele fala dos animais de uma maneira tão afetiva e racional, dizendo que os animais têm alma racional. Em 1924, quem é mais que falava disso, dos animais? Veja, há 100 anos os animais não eram, né? Nada, eram coisas... É que nem criança. A criança também não era assim tratada com tanta E deferência, as mulheres né? também, né? Antigamente as mulheres nem alma tinham, né? Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Então, Caiba Schutel foi um cara extraordinário. E todo o complexo que ele criou lá em Matão, essa última edição eu fiz por lá.
pela Essa aqui. editora Clarim, lá de Matão, com muito prazer, com muita honra. Muito maravilhoso. E esse outro... Então, esse aqui já mostra outras espécies, né? Esse outro, ele foi revisado e atualizado na edição de 2018. Ele foi editado a primeira vez em 1998, então também tem mais de 20 anos, E como né? ele é lindo, né? A questão espiritual dos Tem animais, tudo ele quanto é é muito assunto aí, Marisa. bonito, né? Olha É. aqui, gente, aqui no meio, ó, Ele tem tá... um cavalo, olha, tem umas A imagens. parte gráfica dele, assim, de ilustração, tá muito bonita. Maravilhosa. Foi o pessoal lá do Rio Grande do Sul que fez. Mas aí a gente estava falando, então, dos livros que quem quer saber sobre a espiritualidade dos animais deve recorrer a essa literatura. E desse livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu gravei um curso de 15 aulas, junto com mais 3 amigos lá do Nuvete Brasil. Desculpa, do Nuvete São Paulo. O Nuvete é um núcleo de medicina veterinária e espiritualidade que eu criei primeiro na AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo, a convite do então presidente, que era o Mário Pérez, irmão do Júlio, que Irmão esteve do aqui. Júlio, aham. São pessoas muito queridas, né? E eu tinha já na USP, desde 2010, um grupo lá que eu criei como movimento cultural. Porque na universidade, no meio acadêmico, você não tem nenhum viés religioso, né? Pois é, e eu ia te perguntar, você enfrentou muitas barreiras para falar Muitas. de reencarnação de bicho, de espiritismo, É. aliado à questão dos animais? Mas assim, Marisa, no meio acadêmico, sempre eu tratei do bem-estar dos animais do ponto de vista ético, né? Nunca eu coloquei nenhum viés religioso, porque é totalmente inadequado você falar de qualquer viés religioso no meio acadêmico, né? Sim. O Brasil, desde da última atualização da Constituição, que foi em 1988, se não me engano, o Brasil é um país laico, né? Então, não cabe você, no meio acadêmico, em nenhum lugar você nem usar símbolo, nada do ponto de vista religioso. Isso é uma questão pessoal de cada um, que é respeitável, mas não em ambientes públicos, né? Muito embora a ciência em algum momento vá conseguir se encontrar, né, com a espiritualidade, como já está se encontrando. Isso vai. Eu acho que essas duas linhas, elas não são paralelas. Elas são convergentes. Lá na frente, ela vai se encontrar. Até porque a própria ciência está, através de estudos em EQM, experiência de quase morte, e também estudos feitos por Ian Stevenson, mais de 40 anos, de crianças que se lembram de encarnação passada. E ele estudou, ele levantou mais de 20 possíveis causas. E ele termina a publicação dele, uma que eu sempre refiro, dizendo que a hipótese, a possibilidade da reencarnação é a mais aceitável, né? Pois é. E ele, então, consideraria a reencarnação como lei biológica. Então, é uma coisa Olha assim, isso. a ciência vai chegar a demonstrar o espírito. Você vê, né? Quando a gente pega Kardec, mesmo André Luiz, que é mais contemporâneo, existem coisas ali que dizem de tecnologias, de coisas que agora estão acontecendo. Nossa, Tem muita coisa. Se alguém se Muita debruçar e coisa. começar a ler, vai perceber que ali tem prenúncios de coisas que nem tem se muita pensava coisa. na época. A doutora Marlene Nobre, com quem eu tive o privilégio de Ai, conviver durante maravilhosa. muitos anos, Uhum. fazia viagens com ela e tudo, ela sempre foi defensora desse pioneirismo de André Luiz, né? No livro Obsessão e Suas Máscaras, ela faz um levantamento em todas as obras de André Luiz dos processos obsessivos e ela faz uma classificação segundo os mecanismos, que é maravilhoso esse livro, né? E o livro Cérebro Triuno, que eu escrevi junto com o Dr. Décio Iandoli Júnior e o Sérgio Lopes, eu fiz motivada por essa proposta dela de mostrar para a ciência como André Luiz foi pioneiro em muitas coisas, né? Que é aquela teoria do MacLean, do cérebro reptiliano, aí depois o neocórtex, tem aquela parte foi com base nisso. límbica. E que Calderaro, no livro No Mundo Maior, fala em 2 capítulos que são fantásticos, o capítulo 3 e 4, né? A gente escreveu um livro de 600 páginas com base em 2 Caramba. capítulos de André Luiz, Uau. da fala de Calderaro no livro No Mundo Maior. E MacLean também, né? E claro, como médica veterinária, é óbvio que o seu
você ia tendenciar para a questão ética dos animais, para protegê-los, para cuidá-los, né? Mas quando na sua vida começou esse interesse? Quer dizer, foi a partir do primeiro pet? Foi quando você viu, sei lá, uma minhoca ali na Marisa, foi assim, terra? olha, eu nasci em berço espírita, né, pela família do meu pai. Aliás, o meu avô paterno, Caetano de Santos, é que construiu o centro espírita na minha cidade com auxílio de pessoas de uma outra família, a família Piortini. Qual cidade? Itobi Itobi. é uma cidade muito pequena, ainda hoje é muito pequena, perto de Casabranca, Mococa, Sim, São José do Rio Pardo, por ali, né? A cidade grande mais perto é Campinas e a caminho de Ribeirão Preto. Então, é meio por ali. Bem, então, essa questão de tratar dos animais, eu só vim descobrir que eu tinha um compromisso reencarnatório com esse tema depois. Porque na época do vestibular eu era completamente assim, alienada. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu gostava de tudo, menos da área de exatas, né? Essa coisa de matemática, física, a minha irmã caçula que fez entendi. na Politécnica. Minha Nossa, na outra Poli, irmã, hein? na Poli. Uau. A minha outra irmã fez pedagogia e eu fui fazer veterinária. E sabe por que eu fui fazer Não, quero veterinária? muito saber. Porque um tio, irmão da minha mãe, tio Daniel Sartori, ele era veterinário e ele tinha uma postura muito bonita, era uma criatura que eu admirava muito. Então, naquela indecisão, o que que eu faço, o que que eu faço, eu falei, o tio Daniel é veterinário, eu vou fazer veterinária. E vim para São Eu Paulo acho que fazer você foi veterinária. intuída ali, não, Claro, Irvênia? claro. Porque, Foi só um empurrãozinho, né, que o plano espiritual me deu, mas eu tinha compromisso com esse tema. mas até então, 16, 17 anos, você não gostava de cachorro, de gato, de Gostava, eu me incomodava muito quando eu via alguma coisa, sofrimento? sofrimento. Quando eu via qualquer coisa assim, eu me incomodava muito. Mas eu me assustei com o sofrimento dos animais quando eu já estava na faculdade, que eu comecei a visitar ambulatório, ver chegar os animais atropelados, com fratura múltipla, ver animais com processos infecciosos, com parto distóxico, né, com epilepsia. Mesmo os abandonados, né, naquela Nossa, situação de então vulnerabilidade eu, extrema. eu, eu assim, eu tomei um susto. Eu comecei a me perguntar, mas por que os animais sofrem assim? E eu já sabia, pela literatura espírita, né, pelo livro dos espíritos, que para os animais não há expiação. Então, eu só fui encontrar a resposta para essa minha inquietação no livro Libertação, de André Luiz. Eu achava bom explicar, porque, lógico, tem um público espírita que vai entender o que é Sim, expiação, mas tem gente que não vai sei. saber. Então, nós temos as provas e as E as expiações. expiações. Então, na literatura espírita se considera, vou falar para o público lá, É. se considera o seguinte, que às vezes dificuldades que nós passamos de doenças, malformações, dificuldades de relacionamento, de qualquer coisa até do ponto de vista físico, a gente diz assim, que pecado eu estou pagando, né? A gente tem que reformular a frase, né, no contexto espírita, porque não tem pecado, né? Não existe pecado nem punição. Deus não castiga ninguém. Acontece o seguinte, que a vida nos coloca em novas oportunidades para a gente poder escolher melhor o que, às vezes, no passado, aqui nesta encarnação ou encarnação passada, a gente escolheu de maneira equivocada, não é? Então, a vida nos traz de novo uma situação bem parecida e a gente, às vezes, reclama. Então, vamos supor que a gente ficou com dificuldade de perdoar, né, por alguma coisa do passado. Então, a vida traz outra vez para a gente situações, por exemplo, de ingratidão, de injustiça, de humilhação, e a gente fica assim reclamando, mas a vida está nos dando oportunidade de tratar dessa dificuldade de perdoar que nós temos, né? Então, nós chamamos isso de expiação ou reparação, ou seja, é uma coisa mal resolvida na nossa vida e que nós temos oportunidade de tentar resolver no momento atual, né? Então, para os animais não há expiação, quer dizer, não há essa coisa de ter que rever as situações do passado, porque eles não têm a noção de causa e efeito, né, Marisa? É. Eles não têm essa coisa de responsabilidade dos seus atos. Então, no livro dos Espíritos está explicado, para os animais não há expiação. Então, por que os animais sofrem?
Então, em Libertação, que é um livro de André Luiz, Espírito, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, ele diz que existem pelo menos dois tipos de sofrimento. O sofrimento reparação ou expiação, né, que às vezes acontece para o ser humano, e o sofrimento como oportunidade de aprendizado. Ele chama de sofrimento como ensino renovador. Então, ele falou que a maior parte dos nossos sofrimentos são por essa causa, não por reparação. Então, não é toda vez, mesmo como seres humanos, que nós estamos passando por uma dificuldade, que nós estamos em expiação ou reparação. Pode ser a oportunidade para aprender alguma coisa. E ao contrário dos animais, né, cuja reencarnação, me corrija se estiver errada, deve ser compulsória e não programada, os humanos, eles têm a possibilidade até de programar isso. Olha, eu quero dar um boost eu quero acelerar aqui a minha evolução Tem e essa eu quero passar possibilidade, por tem. isso. Aí o povo fala, olha, meu bem, isso aí você está querendo muito, né? É. Peraí, calma também. Vamos dividir em prestações, né? Não é? Então, os animais, o sofrimento deles é por essa via. Tem uma página que eu ponho nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, que é de Emmanuel, pela psicografia também de Chico Xavier, e ele fala Animais e Sofrimento. Então, ele diz assim, que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola. Olha que colocação coisa mais linda. linda. Porque isso com a gente, por exemplo, um filho pequeno que a gente acorda para ir para a escola, está chovendo, está fazendo frio. Esse, pelo menos, causa um desconforto à criança ir para a escola, né? Então, se você oferecesse para ele, olha, meu bem, você quer ir para a escola, ou você quer continuar dormindo, ou você quer ir para o play center? Qual a última opção que ele ia escolher? Na escola, Ir né? para a escola, mas o que Aham. a gente faz? Faz ele levantar, tomar o seu café, pegar a sua mochila e vai para a escola, não é? A vida faz assim com a gente. Então, é oportunidade de aprendizado, né? De ensino renovador. Então, os animais estão sujeitos a isso. Então, nessa página de Emmanuel, que eu coloco no livro, Emmanuel diz muito bem que para os animais é sempre oportunidade de aprendizado. Agora, olha a nossa responsabilidade, né, Marisa, quando nós somos a causa do sofrimento dos animais, não é? E como é que fica, né? Porque a gente fala em animais, imediatamente pensamos em calopsita, gatinho, cachorrinho, né? Mas e assim, os animais que a gente consome para sobreviver, né? Tem todo um movimento vegano acontecendo, querendo mostrar para a gente que talvez a gente não precise mais se alimentar de Talvez não, matéria. Marisa, com certeza Me nós conta, não como você pensa precisamos nos alimentar. Segundo o mentor Alexandre, em Missionários da Luz, capítulo 4, ele pega pesado. Ele diz assim, a nossa inteligência, tão fértil na conquista de tantos avanços tecnológicos, já teria condições de recorrer aos suprimentos proteicos para a nossa alimentação, que não nas indústrias da morte. Então, hoje em dia, a gente está cansado de saber que a gente pode se alimentar muito bem. Por exemplo, tem na Índia, a maior parte da população é vegetariana ou vegana há centenas de séculos, né? Há séculos. E vive muito bem. Você vê umas criancinhas hoje em dia com a galinha no colo, assim, não querendo. Eu acho que isso vai mudar, Irvine, em breve. Está mudando, já tem muita, né? já muita coisa já mudou, né? Eu tenho 10 netos. Eu tenho netos que desde o início se recusaram a comer carne. Então, quem que explica, né? Ninguém explicou para eles nada. Eu acho que isso vem já embutido. vem com essa tendência mesmo, né? Mas então tem um capítulo aqui nesse livro, Comer ou Não Comer Carne, né? Eu faço uma abordagem em 4 aspectos. O primeiro aspecto é ético, porque sabendo que os animais são espíritos em evolução, pela ciência que eles são seres inteligentes, que têm consciência, que têm arbítrio e tal, será que nós temos o direito de dispor deles como nós ainda fazemos, né? Depois eu faço uma abordagem nutricional, mostrando que não precisamos da proteína dos animais, isso é um mito, né? Como médica, veterinária, você deve saber do que você está falando. E eu tenho um genro que foi meu aluno, o Aulus, lá de Jabuticabal,
Ele é professor de nutrição animal e doenças metabólicas. E ele é vegetariano já há muitos anos, casado com uma das minhas filhas. Ele ficou tão próximo que casou com uma das minhas filhas, né? A Cristiana, que também é veterinária. E ele também tem muito estudo em cima disso, né? E depois eu faço uma abordagem do ponto de vista ecológico, que o planeta não aguenta mais criar boi, porque a superfície de planeta que é usada para um boi, ela é muito grande, né? E para você fazer pastos para os bois, você tem que derrubar a mata nativa, parte da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, do Cerrado. E, final de 2019, eu fiquei uns 5 dias ali no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, por ali, Campo Grande. E eu viajava de uma cidade para outra, uns 100, 120 quilômetros. Então, assim, uma paisagem lindíssima, porque aquela monocultura de milho, 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 soja, soja, soja. Aí um dia eu perguntei para o motorista que estava me levando, eu falei, escuta, aqui não é região do Cerrado? E cadê o Cerrado? Cadê o Cerrado? Eu não vi 1 metro quadrado de Cerrado. Nossa. Os dias que eu fiquei lá, porque é tudo monocultura. Mas então são 4 aspectos, né? Aí tem o ético, o ético, nutricional, o ecológico e o último é vibracional. Vibracional, isso é interessantíssimo. Porque no livro Missionários da Luz de André Luiz, no capítulo 11, ele tem uma descrição, ele e André Luiz fazem uma descrição que é assustadora. Eles dizem que eles estão entrando num ambiente onde estão sendo abatidos bovinos. E ele já se sente mal pelo clima vibratório que é muito pesado. De medo, de desespero. De tudo. E aí, quando, de repente, ele se assusta mais, André Luiz fala, porque ele vê num canto um amontoado de espíritos de baixíssima condição evolutiva se atirarem sobre os animais que estão sendo sangrados para usufruir o fluido vital que emana do sangue desses animais. E ele ficou assim. Então, o mentor, que é Alexandre, ele fala que, de fato, a gente fica assustado. Mas como é que nós não vamos nos lembrar, ele fala para André Luiz, quando encarnados, que a gente consumia as carnes dos animais, a gente punha os porcos para ficarem com excesso de gordura, a gente dava aquela alimentação inadequada para patos e gansos para fazer o foie gras, né? Então, quanta coisa que a gente fazia, não dá para criticar ninguém. Sabe o que me ocorre aqui? É muito difícil também, quando você vê no balcão do supermercado aquilo pronto, embalado, você lembrar que aquilo veio de uma criatura viva que tem até um olhar muito expressivo. Nossa, nem diga. Né? Eu tenho uma historinha disso que às vezes eu Adoro coloco nas historinha, palestras. conta. Lá onde eu moro, no Parque Continental, tinha uma papelaria, agora está fechada, na pandemia eles fecharam, de um casal já idoso, meus amigos, o Ernesto e a Wanda. Então eu cheguei lá um dia para pedir alguma coisa, e enquanto ele foi pegar o que eu pedi, a netinha dele de 6 anos estava brincando de fazer comidinha. E eu puxei prosa com ela ali, falei, você está fazendo comidinha? Quer que eu faça uma para você? Falei, quero. Ela falou, o que você come? Eu falei, eu como de tudo menos a carne dos animais. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não quero matar os animais. Ela falou, mas não precisa matar os animais. Você vai ali no mercado, tem umas bandejinhas. Então, eu falo que lembrando André Luiz e Alexandre, no livro Missionários da Luz, Alexandre fala que ele está convencido que essas atitudes nossas de indiferença para com a sorte dos animais e com crueldade, com violência, elas se devem mais à ignorância do que à maldade. Faz então, sentido. Marisa, por isso que quando você me convidou para vir aqui, eu já aceitei, por isso que eu faço programa na Rádio Boa Nova, por isso que eu escrevo livro, porque a quem interessar, né? Porque o que a gente fala é como sugestão, né? De informações que não são... eu não estou inventando essas informações. Eu trago da literatura que eu leio, não é? Da literatura espírita, da literatura acadêmica e tudo mais. Para quem tiver no momento de acordar, abertura, né? Para tratar bem os animais, né? E aí, pegando um pouco esse gancho, né, do que você está falando, do animal, eles sabem que eles vão morrer. É horrível. Eu não gostaria de trabalhar, né, como abatedora de nada, porque eu fico imaginando aqueles olhares. E aí eu te pergunto, os animais, eles têm uma
inteligência ou eles são só instinto? Não. Como que é isso para a ciência, né? Então, vamos falar de ciência. Ela contempla a inteligência dos animais? Olha, uma das coisas que são comuns na apreciação do bem-estar dos animais, entre a doutrina espírita e a ciência, é a questão da inteligência. Tanto a doutrina, ela já fala pioneiramente há mais de 160 anos que os animais são inteligentes, como a academia também fala isso, particularmente a partir da década de 1960. Tem assim, estudos, pesquisadores fantásticos que, através de várias publicações, mostraram que os animais são inteligentes. São sencientes, né? Outra coisa também que a academia admite hoje. A senciência é essa capacidade de sentir, de ter sensibilidade que vem no pacote, né? Porque nenhum ser vivo é sensível e não tem memória, não faz associação de ideias. Então, vem tudo num pacote. Inteligência, sensibilidade, associação de ideias. Vem o pacote bem pronto. Porque né? tem pessoas, assim, por exemplo, cientistas comportamentais que dizem que eles entendem como uma criança de 2 anos e tal. Tudo bem, eu acredito, mas existem episódios, Erfênia. Por exemplo, tem um cachorrinho, eu tenho 2. Tem o Ellis e o Beck, que são cognitivistas dentro da psicologia, mas são os meus cachorros. E aí, eu falo, eles sobem, aí eu falo, Beck, vai para sua caminha. Eu não olho para a caminha. Eu falo, você vai para sua caminha porque já está na hora de dormir. E eu apago a luz. Ele vai para a caminha. Eu não olhei, eu tomei esse cuidado de não olhar para a caminha. Ele faz associação de ideias, né? Como caminha tem comidinha, tem um mondinha. Então, um trabalho que mostra bem que os animais têm associação de ideias são esses trabalhos que estão sendo feitos particularmente com cães em ressonância magnética funcional. Você já entrou naquele tubo da ressonância magnética funcional? Eu já. Como é que faz para um bicho ficar lá dentro? Eu entro naquilo, mas com uma dificuldade. Eu fiquei com uma inveja dos cães, viu? Que eles são treinados para ficarem lá quietinhos, mas ficam, né? Mas sem sedação? Sem sedação, eles ficam lá. Porque aí eles colocam fone de ouvido nos cães, emitem, assim, dezenas de sons diferentes e eles marcam as áreas cerebrais que são... eles verificam as áreas cerebrais que são marcadas. É né? na USP isso? Lá no USP no não, mas tem muito trabalho. Por exemplo, tem um que eu Nossa. coloquei, acho que aqui num dos livros, do Endkes e colaboradores. Ele treinou 10, 12 cães para fazer esse exame da ressonância magnética funcional e eles colocaram fone de ouvido e vão marcando. Quando o tutor fala carinhosamente com o cão, então é marcada a área auditiva do córtex cerebral. O que é esperado, porque ele está ouvindo a voz do tutor. Sim. Mas, para surpresa dos pesquisadores, marcou também a área visual e ele não está vendo o tutor. Por quê? Porque lá na casa dele, quando eles conversam, ele ouve a voz e vê o tutor. Quando ele ouviu só a voz, ele criou a imagem espacial do tutor, resgatou do banco de memórias dele e marcou a área visual. Gente, então ele imagina. Claro que imagina. Isso Eu sei se que ele chama, sonha, porque à noite ele fica. tecnicamente, isso se chama associação de ideias. Porque ele tinha no banco de memória dele a voz associada à imagem. Uhum. Quando ele teve só a voz, ele resgatou do banco de memórias a imagem espacial. E isso marcou a área visual Fez um dele. pareamento ali, Fez né? um pareamento. E eles têm sistema límbico, Tem tudo. frontal? Deixa eu só terminar sim. coisa. E nessa pesquisa, marcou também a área pré-frontal dos lobos frontais, que é a área da cognição. Bom, você é psicólogo, você sabe. É a área do entendimento, daquele negócio de cair a ficha. Então, a conclusão desse trabalho do Endkes é assim: os animais, eles têm as estruturas cerebrais de entendimento da linguagem, eles têm estruturas cerebrais para fazer associação de ideias e também tem a marcação da área pré-frontal, que também nos animais é uma área cognitiva. Ou seja, ele está entendendo o que está acontecendo, né? Então, esses trabalhos de ressonância magnética funcional em cães, eles são comprovatórios, eles são afirmativos de que os animais têm esse nível de consciência
e de trabalho cerebral, né? E dessa Entre mente estrutura e, cerebral. e cérebro. E essa estrutura cerebral parecida, então, em alguma medida, com a nossa. Parecida não, é a mesma, Olha lá. só que em níveis diferentes. Também aqui num dos livros eu coloco que, nesse livro aqui, Alma dos Animais, eu faço uma coisa muito simples. Eu comparei lá na veterinária os segmentos do sistema nervoso central e tomei o cão como referência, com os segmentos do sistema nervoso central do ser humano. Então são os mesmos. Tem medula espinal, tem tronco encefálico sobremontado pelo cerebelo e tem o cérebro com todas as estruturas que todo animal, todo ser que tem cérebro tem as mesmas estruturas. Sabe quais são as diferenças? Não. São de natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja, o modelo arquitetônico é o mesmo. É o volume? O que varia é o número de neurônios. Então, eu comparo lá para os meus alunos, eu falava assim, olha, sabe aquele brinquedinho que a gente compra para... brinquedinho educativo que chama, né? Com aqueles tijolinhos. Aham. Então, vamos supor que cada tijolinho seja um neurônio. Então, se você pegar poucos tijolinhos, você vai construir uma casinha pequena. Se você pegar mais tijolinhos, você vai construir uma casa maior. E se você pegar muitos tijolinhos, você vai construir um verdadeiro castelo. É assim que é construído o cérebro de todos os indivíduos que têm cérebro. Com maior ou menor número de neurônios, o que resulta em circuitarias mais ou menos elaboradas, que suportam comportamentos mais ou menos sofisticados. É assim. Mas a sofisticação do sistema básico está lá. Igual. Tá lá. Que interessante então, isso. cães, cavalos, chimpanzés, bovinos, eles têm o que você perguntou, tem sistema límbico, tem tronco encefálico, tem lobo frontal com córtex pré-frontal, tem a encruzilhada POT, né? Entre a parte parietal, occipital e temporal, que é da linguagem simbólica, que é da noção espacial, que é da noção corporal. Os animais também têm. E eles sonham, né, Hervênia? Sonham, nossa, até peixe sonha. É. Tem trabalhos feitos desde peixe sonho. Qual que é o maior cérebro animal dos animais? Olha, Em volume, né? Em tamanho. em volume, É. bom, é o da baleia, claro, porque a baleia é o maior animal que existe no planeta. Né? Então ela tem um cerebrão. Eu coletei cérebro de baleia em umas 3, 4 vezes que eu fui com colegas lá em Cabedelo, no litoral da Paraíba, quando tinha a lamentável pesca da baleia. Né? Ah, tá. A gente foi lá, trouxe muito material, trouxe... cérebro não consegui trazer porque eu não consegui fixar. Uhum. Eu não tive como, né? As condições eram muito precárias, mas a gente trouxe coração. É da baleia chamada Anã, que é a baleia mink. O coração dela pesava 100, 120 Nossa. quilos. Uma coisa assim enorme, Mas né? então, se ela tem um cerebrão, Mas tem uma ele relação... não é tão eficiente. Não, tem uma relação entre cérebro e massa corporal, né? Aham. Então, por exemplo, dos animais que convivem conosco, o chimpanzé tem um cérebro bem desenvolvido nessa relação Neurônios. entre volume cerebral e massa corporal. Agora, o golfinho é um animal também que tem um cérebro extraordinário, extraordinário. Ele entende a linguagem humana, existem trabalhos na academia mostrando que pescadores interagem com golfinhos, eles cercam o cardume, eles interagem com os seres humanos, tem uma linguagem que eles entendem, né? E tem neurologista que diz que se o golfinho fosse um animal da terra, ele poderia ser um serviçal do ser humano, porque ele tem interação, não só afetiva, como interação cognitiva com os seres humanos, né? Nossa, é muito É muita impressionante coisa. isso. É muito impressionante. Olha, no livro dos Espíritos, ali pela questão 607, 607A, tem uma frase que está escrito assim: é nesses seres, os animais, que estais longe de conhecer inteiramente. Aí eu paro e falo assim: põe longe nisso. Porque o pouco que a gente sabe é muito pouco. É muito pouco, né? Aquela, a gente estava conversando, né, sobre os macaquinhos que aprendem linguagem de sinais. E não, eles não estão imitando, eles entendem o significado daqueles sinais. Entendem. Olha, esse trabalho foi feito por um biólogo americano, Roger Fuchs.
Esse moço, quando ele fazia faculdade, ele foi aluno do casal Gardner, que tentou ensinar a linguagem humana para a Coco, que era uma gorila. Jamais iriam conseguir, porque aparelho fonador, como o ser humano tem, nenhuma outra espécie tem. Então, quando o Roger Fuchs foi pedir estágio para o casal Gardner, eles falaram assim, olha, tenta ensinar, a gente não conseguiu a linguagem falada, tenta ensinar a linguagem gestual para os chimpanzés. E ele foi tentar e conseguiu. E tem um livro que tem tradução aqui no Brasil que se chama O Parente Mais Próximo. Esse livro é maravilhoso, eu assim indico fortemente, né? E tem 2 momentos muito especiais desse livro. No começo ele dedica aos animais, aos chimpanzés que jamais poderão voltar para casa, porque eles vivem em ambientes no laboratório, né? Muitos são muito bem tratados, mas vivem em ambientes de laboratório. E no final ele fala que durante mais de 30 anos ele conseguiu ensinar muitos chimpanzés a linguagem gestual, que tem mais de 150 sinais. E os chimpanzés aprenderam todos os sinais. Ele diz assim, que mais importante do que isso foi a relação afetiva que se criou entre chimpanzés e seres humanos. Se um investigador, um pesquisador do porte do Roger Fuchs conclui o trabalho dele desse jeito, valorizando a relação afetiva, Imagine. Eu falo, meu Deus, a academia está salva, né? Eu vi um vídeo que eu chorei tanto, Irvênia, de uma macaca muito idosa, que estava num processo depressivo, você viu? Enorme. Eu vi. E chamaram o primeiro tratador dela, que ficou muitos anos com ela. A hora que ela o reconheceu... Ela dá um grito, né? Nossa, gente, é emocionante incrível. esse vídeo. É emocionante. É incrível. Então, realmente, né, com tudo isso que a gente está falando, vem aquele papo que a gente estava falando das famílias multiespécies, né? Que hoje em dia é uma coisa mais... Eu acho que mais presente. O que são essas famílias multiespécies? Olha, que você falou? é um conceito que está bem estabelecido na área da saúde. Tanto que o Vinícius Pérez, que é um médico veterinário da minha equipe de Nuvete, tanto do Nuvete São Paulo quanto do Nuvete Brasil, assim que ele se formou lá na USP em veterinária, ele foi lá no Hospital Albert Einstein fazer um curso, uma disciplina relacionada à saúde com base no conceito de família multiespécie. Por 2 razões esse conceito se estabeleceu. Primeiro, pela ocorrência das chamadas zoonoses, que são as doenças comuns a seres humanos e animais. Hoje se admite que, assim, perto de 80% das doenças humanas, elas também são doenças dos animais, como a tuberculose, leptospirose e tantas outras oses, né? E, em segundo lugar, pela relação afetiva que se cria entre os animais que convivem conosco e os próprios seres humanos, né? De dormir junto, de comer junto, de estar no mesmo ambiente. De estar junto e de conviver, né? De ter atividades comuns. Agora, a gente estava falando da família multiespécie, então esse conceito está bem estabelecido na área da saúde, mas no meio jurídico ele ainda não tem estabilidade. É uma coisa que está assim, se insinuando, mas ele não tem nenhuma lei, nenhum decreto, nada onde tenha a afirmação desse conceito como família multiespécie. Que poderia trazer algum benefício para os animais. Né? Por exemplo, abandono de incapaz. A gente vê muita gente abandonando cachorros em rodovias. Ah, tem. E aí talvez eles pudessem ter algum amparo legal, né? Os cavalos já têm leis específicas, né? Contra maus tratos. Eu tenho um programa de TV pela AME São Paulo, todo o 3º sábado de cada mês. E eu tenho entrevistado o pessoal da área jurídica com muita alegria, porque se você puser 40 anos atrás, eram poucos gatos pingados que faziam assim, se insinuavam nessa tentativa de trabalhar em favor dos animais, né? Então era o Laerte Levay, que é um jurista de São José dos Campos, ele trabalha com direito ambiental, e ele foi o primeiro brasileiro da área jurídica que escreveu um livro sobre o direito dos animais. Chama-se O Direito dos Animais e o Nosso Direito sobre Eles. E eu fiquei muito próxima do Laerte Levay porque a gente publicou esse meu livro, Alma dos Animais, a primeira edição, eu publiquei pela editora Mantiqueira e ele também, no mesmo ano,
1997. Então, a gente se encontrou muitas vezes, começou a conversar, nos tornamos muito amigos, né? Tinha a Sônia Fonseca, presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que congrega mais de 130 ONGs protetoras de animais. Essa mulher faz um trabalho extraordinário. E eu vou contar uma coisa para você, Marisa. Em 2006, a Sônia Fonseca foi uma das três pessoas no mundo que receberam um prêmio especial da WSPA lá em Londres, pelo trabalho que ela faz aqui durante durante inúmeras dezenas de anos, né? E não saiu nada publicado na mídia brasileira, nada. Nossa, gente, Nem que na absurdo. escrita, nem a falada, nem nada em lugar nenhum. Em todo lugar que eu vou, eu pergunto, você já ouviu falar que uma brasileira, Sônia Fonseca, que trabalha com proteção animal, recebeu um prêmio da WSPA em Londres em 2006? Foram 3 pessoas no mundo que receberam esse grande prêmio. Essa deferência, ninguém né? sabe, ninguém sabe, não é? Então, a gente precisa falar, né? Precisa divulgar isso. Então, eram poucas pessoas. Então, eu comecei na veterinária também a fazer o movimento lá e tal. Em 1989, eu escrevi o primeiro artigo relacionado ao bem-estar dos animais na academia, na universidade, né? Eu fui atrevida. Hoje eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de escrever esse artigo. Porque, apesar de ser na área acadêmica, eu coloquei o título Os Animais Têm Alma. Olha, quantos anos faz isso, né? 1989, faz mais de 30 anos, né? E como é que foi recebido isso? E foi um horror. Um bafafá. O meu chefe de departamento me chamou, me deu uma bronca. Eu falei, Vini, o que é isso aqui? Eu falei, você leu? Eu nem vou ler um artigo com esse título, né? Eita. Mas eu pedi licença a Ernesto Bozano, porque é o título de um dos livros de Bozano, né? Os Animais Têm Alma. Mas logo no começo, eu dizia que o termo alma, ele não tinha nenhum viés religioso. Ele remonta ao latim animus, que quer dizer mente, psiquismo, e também alma e espírito para quem quiser, mas que o meu enfoque era em mente e psiquismo, né? No funcionamento mental. Para dar o recado para alguns colegas meus que os animais têm essa dimensão chamada de mente e psiquismo, né? Que alguns ainda negavam, né, naquela época. E a literatura espírita, Chico Xavier, Divaldo, eles têm um carinho Nossa. especial pelos animais. Nossa, muito, né? muito, muito. Tanto que eu estou contando aqui segredinho para você, né, no Espalha. Eu estou escrevendo um outro livro sobre os animais, segundo as obras de André Luiz, né? Olha, é tão farta a literatura que ele fala dos animais nos... Tem muito. Tem muita coisa, muita coisa. Alguma coisa eu já citei, né? De Calderaro no livro No Mundo Maior, Alexandre, Missionários da Luz e muitos outros, né? Tem muitos causos, né? Você mesma Nossa, teve a muitos honra causos. de ouvir da boca do Divaldo Franco um causo que ele te contou sobre os O bichos. Divaldo, ele falava assim para mim, você é a minha médica. E eu brinco com ele, falei, porque você é um gato, né, Divaldo? Bem, então o Divaldo, cada vez que eu encontro com ele tem mais um caso, eu ponho na próxima edição desse livro, a questão espiritual dos animais, né? Mas esse caso que ele me contou foi muito pitoresco. Ele me contou que, certa vez, ele foi a Campo Grande fazer uma palestra e ficou hospedado na casa da Dona Maria de Virges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. E ao chegar na casa dela, acompanhado pela Dona Maria de Virges e outros companheiros, ele se assustou porque um cão pulou no peito dele. Ele teve um gesto de recuo. E as pessoas falaram, o que foi, Divaldo? Ele falou, foi o cachorro, mas tudo bem. Que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele falou, tem sim, esse pastor aí. Identificou até a raça do ex-corpo do cachorro, né? Uhum. Então, ele falou para mim, você via, ele venera um cão espiritual. Então, que coisa, né? A mediunidade de Divaldo. E era um cachorro que realmente havia ali. Né? Quando ele contou isso, ele falou que a Dona Maria de Virges foi às lágrimas e disse, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu já faz meses. Ou seja, ele estava ainda por ali Ele com estava ela. ali, certamente retido pela ligação afetiva com a Dona Maria de Virges, né? É. Mas disso tem um outro caso, viu, Ai, Marisa? conta, adoro uns eu preciso te causos. contar.
Tem um livro da Sueli Caldas Schubert que se chama Testemunhos de Chico Xavier. Eu relato esse caso no meu livro, dando mérito, claro, o crédito para a Sueli, né? Então, ela conta que Chico Xavier, em carta de próprio punho, muita gente nem sabe o que é carta de próprio Acho punho. que não. Você sabe, Claro Marisa? que eu sei. Vou. Carta de próprio Que a punho própria para os pessoa. jovens, né? Uhum. É você pegar com a sua mão na caneta ou no lápis e escrever. Não é digitar, não é usar máquina, nada, né? E Então com a sua letrinha com a sua ali. letra, é chamada carta de próprio punho. Então, Chico escreve uma carta, aliás, ele se escrevia semanalmente, se correspondia semanalmente com Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Olha. O Vantuil foi presidente da FEB mais de 20 anos, né? E nessa carta que o Chico escreve para Vantuil de Freitas, carta de próprio punho, ele conta que o Lorde, o seu cachorro, foi ficando adoecido, velho e morreu. E na hora do desencarne, ele vê o espírito de José, seu irmão, já desencarnado há alguns anos, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Você já imaginou a beleza Nossa. dessa cena, Não Marisa? consigo Que coisa nem. linda, né? Eu acho que é tão tocante, É. né? E a relação do Chico com os bichos, né? Tinha o Dom Pedrito, que era um Peraí, deixa eu cachorrinho. acabar essa história. Ah, acaba. Então, nessa carta tem uma informação importante que eu não posso omitir. Qual? Chico Xavier ainda diz assim, que nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a sua presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, isso está testemunhando a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, se os animais, já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Olha que pergunta. Perfeita, né? Perfeita. Perfeito. Ele mesmo está respondendo a pergunta. Porque pela questão 27 do Livro dos Espíritos, a gente sabe que só existem dois princípios, né? O material ligado à matéria e o espiritual ou inteligente ligado ao espírito. Então, e ele diz que os animais são inteligentes, ele não está perguntando. Então, ele fala, a inteligência dos animais, ela está ligada a um outro princípio que não seja o da matéria. Qual é o outro princípio? É o espiritual, claro. Ainda é chamado princípio inteligente. Então, ele faz uma pergunta que praticamente ele mesmo responde, né? E que dá a base para a tua... E a resposta é afirmativa, sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Ou seja, a resposta está ali, né? Está ali. E isso então, embasou toda a tua pesquisa também em relação a esse assunto. Eu parto daí. É. Então, esse caso do Divaldo, esse outro caso do Lorde, o cachorro do Chico, confirmam a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais têm alma que sobrevive à morte do corpo físico. E não bastasse a reencarnação do Dom Pedrito. Que Emmanuel chega e fala, meu filho... É outro caso que o Divaldo me contou, pessoalmente. Ele te contou esse caso, pessoalmente? Ele me contou também. Então, é assim. Ele falou que Chico tinha um cachorro que se chamava Dom Pedrito. E esse animal morreu atropelado. Ele falou que o Chico sofreu muito, porque ele sempre foi muito apegado aos animais, né? Mas um dia, então, passado algum tempo, o Chico estava andando na calçada e Emmanuel chamou a atenção dele e falou, Chico, você não está vendo que tem um cachorrinho que está te acompanhando? O Chico falou, não, eu não tinha percebido. Parou, olhou para trás, pegou o cachorrinho no colo e falou, mas por que ele está me acompanhando? E o Emmanuel teria dito, porque é o Dom Pedrito que estava voltando para você. Ele levou o cachorrinho para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, meus amigos, segundo o relato de Divaldo, pessoalmente a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito, né? E você já teve muitos bichos ao longo da sua vida, bichos, Irvênia? Muitos. Eu jamais comprei algum animal, uma coisa, é tudo pego lá no pátio da veterinária, no fim da tarde, animal abandonado, quebrado, com epilepsia, né? Teve algum que olhou para você e você falou assim, não, esse aqui eu vou levar para mim? Olha, eu não precisava ter esse trabalho, porque uma das minhas filhas que fez veterinária, a Cristiane, ela fazia isso. Ela quase perdeu o primeiro ano de tanto que ela se dedicava a catar bicho, levar para casa e tratar dos animais, era uma coisa assim, né? Como é que você fazia? Porque tem um dado de realidade que é a trabalheira que dá, né, Irvênia? Nossa, porque nem não é diga. simples, né? Não.
Por exemplo, um dos bichos, dos cachorrinhos que a Cristiana pegou no pátio da veterinária era uma cachorrinha que devia ter 1 mês, mais ou menos, era bem pequena, estava com sinomose na 3ª fase. A sinomose é a pior virose dos cães, né? Tem a primeira fase, não sei se é a digestiva primeiro, depois a respiratória, vice-versa, e a terceira é a fase nervosa. Geralmente, quando entra na fase nervosa, não tem retorno, né? Mas ali foi tanta pressa, a Cristiana levou a cachorrinha para casa, aí eu levei num colega veterinário que fazia clínica, tomou soro, ou seja, a gente tratou de todos os jeitos, Água né? fluidificada. Água fluidificada e tudo mais. Então, ela sobreviveu. Chamava Nana, a gente pôs o nome de Nana. Mas ela ficou com algumas sequelas. Ela ficou com a coluna bem tortinha assim, ela enxergava muito pouco e ela tinha mioclonia numa das patinhas de trás, ficava fazendo um movimento assim, contínuo, né? Mas isso com 1 mês, ela deve ter vivido muito no sofrimento, né, dessa matéria. Então, a Nana ficou muito tempo. Aí, a Nana, ela ficou uns 3 anos com a gente. Logo cedo eu levava ela lá no quintal, que tinha mais cachorro, para ela sentir o cheiro das coisas. E ela também fazia as necessidades dela lá e tal, né? Bom, e nessa época, a Nana começou a ter epilepsia, crise epilética. Aí eu levei num colega, João Pedro, que trabalhava com epilepsia, e ela tomava medicação. Tomava Gardenal e na época do CIO, o limiar baixava, então associava com Tegretol, com outra droga. Ela tomava 2 vezes ao dia. E no final de ano, eu viajei para o interior para passar o final do ano com os meus pais. E eu deixei a Nana na casa de uma das minhas empregadas, que me ajudava, porque ela falou, ela que dava uma das doses durante o dia, então ela já sabia. A Nana ficou 3 dias lá. Quando eu fui buscar a Nana, eu vi que o cachorro da casa do lado, estava cheio de carrapatos. Eu falei, ai meu Deus, essa Nana já está tanto... Só me falta ela pegar alguma coisa transmitida por carrapato. Passou uns 20 dias, a Nana começou a ficar com o branco do olho amarelado. Ai, não deu outra. Não deu outra. Ela adquiriu erliquiose, né? Aí fui lá no João Pedro outra vez, entrou em tratamento, mas não deu outra. Ela teve um AVC gravíssimo e ela ficou totalmente paralítica, com paralisia espástica. Ela ficou, parecia um bacalhau, dura, assim, né? E ela só mexia os olhos um pouquinho e o nariz e as orelhas um pouquinho assim. Então, durante 7 meses, a gente fez uma UTIzinha lá na copa para ela, com colchão de água, e tratava da Nana dia e noite, e eu fazia aquele caldinho de alimento, Papinha, né? papinha, e dava com a seringa no canto da boca, e ela ia engolindo com dificuldade. Então, foi... Eu estou contando essa história porque você falou que dá trabalho. E eu quero muito pegar esse gancho e trazer para você uma questão que é muito polêmica. Você já vai saber qual é. Da eutanásia? É uma das primeiras que me fazem sempre. Porque 7 meses nessas condições, né? Talvez a gente entenda que seja um período que ela ainda precisava depurar, né? O espíritozinho dela. Ou ela ou nós, né? Ou vocês. Mas então me Ou explica, todos. né? Olha, Como é que é esse negócio da eutanásia? Também está aqui no livro, tem um capítulo sobre eutanásia. Então, é assim, eu procurei muito na obra espírita alguma pergunta, alguma resposta sobre eutanásia em animais, não encontrei. Então, qual é o raciocínio que eu faço? Então, é assim, o princípio inteligente dos animais e o nosso espírito humano é o mesmo, é a mesma essência, é a mesma coisa, só em níveis evolutivos diferentes. Para o espírito humano, a gente já sabe que a eutanásia é um desastre, né? Basta ler o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Dos 4 desencarnes, um é por eutanásia, e o espírito fica pior em sofrimento mais intenso do que quando encarnado. Ele está se retirando daquele compromisso. Né? Então, é um desastre. Então, se o espiritinho do animal é de mesma natureza... Eu pergunto, e até hoje essa pergunta não tem resposta pronta, né? Será que se eu matar o corpinho dele, o espírito também não vai ficar pior? Como eu não tenho essa resposta,
Eu, como médica veterinária, não faço eutanásia e não recomendo. Não faço e não recomendo, né? Na visão espírita. Então, tem um capítulo aqui, eu cito desde da normatização do Conselho Federal de Medicina Veterinária, E qual é? o que é eutanásia. Ela deixa? O conselho Sim, tem apoia? indicações para cada espécie, tem as indicações, por exemplo, doenças infecciosas. Quando nos animais de chamados de produção, o tratamento for superior ao rendimento econômico do animal, tem uma porção de cada espécie. E o protocolo também de eutanásia para cada espécie, que é diferente, né? E como foi o desencarne da Nana? Já que a gente está contando a Olha, história, vamos finalizar a história da uma Nana. vez um dos volumes não é volume, do número da Folha Espírita, o jornal, veio uma reportagem de Konrad Lorenz, feita por Transcomunicação Instrumental. E ele fala, Konrad Lorenz foi um prêmio Nobel, ele que estruturou a etologia como ciência do comportamento, né, na década de 1950. Então, ele fala que no plano espiritual, ele chefia uma equipe que recebe os animais desencarnados. E a gente lá em casa falava, Konrad Lorenz, pelo amor de Deus, leva essa Nana. Ou esteja lá, pelo menos. Não chegou a hora da Nana, né? Mas a Nana ficou 7 meses, até que ela desencarnou naturalmente. A gente não fez eutanásia, nem na Nana, nem em outro qualquer, né? Então, eu digo assim, olha, em veterinária tem momentos muito difíceis, né? Eu reconheço que tem. Agora, cada um que vai decidir segundo os seus valores, porque não é o médico veterinário que tem autoridade para fazer eutanásia. Ele é o profissional, é o único dos profissionais que legalmente é designado para eutanásia. Entendi. Nenhum outro Nossa, profissional. é mesmo? É atividade específica do médico veterinário. Agora, a autorização para os animais de tutoria do animal que você tem na sua casa, o veterinário precisa da autorização do tutor. Ele não tem autoridade de falar, não, esse animal vai para a eutanásia. A revelia do desejo do tutor. Não, ele precisa do consentimento do tutor, né? Tem situações que são muito graves, né? Imagina assim, um cavalo que quebra as 4 patas e nem anda mais, que vai ficar deitado. Então, né? tem muitas... Agora, eu digo assim, eu uso uma página de Emmanuel, né? Aproveito uma coisa dele que se chama O Quanto Puderes, que é linda essa página. Eu acho que eu já li essa página. Ele fala assim, o quanto você puder, permanece no lar difícil. O quanto te for possível, ajuda o amigo necessitado. E vai por aí. Ele não fala, olha, você tem que fazer isso. Ele fala o quanto te for possível, o quanto você puder. Aí eu pego esses dizeres de Emmanuel e eu passo para a eutanásia, né? É isso. Então eu falo, olha, frente a uma situação difícil, o quanto te for possível, o quanto tiver ao teu alcance, faça opção pela vida, né? Agora, cada um é responsável pela escolha que fizer, né? Você sabe, Irvine, a gente está se encaminhando para o final. Que pena, porque está incrível. Numa das suas palestras, eu vi que você colocou um texto, que eu acho que foi o texto mais lindo que eu já li, do Caibar. Então, você lembra disso? Você lembra disso? Ele pede com uma verdade, assim, com uma alma. Nossa, eu lembro muito bem. Eu fiz um resumo desse capítulo, e às vezes eu coloco no final de palestra, né? Por sinal que roda aí na internet, uma palestra que eu fiz comemorativa dos 100 anos do Complexo Clarim, lá de Matão. E eu falo do livro da Gênese. Olha, foi um dos finais de palestra mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida, Marisa. Por quê? Eu acho que ele devia estar lá, porque quando eu comecei a falar, eu fiz um resumo desse capítulo, Apelo em Favor dos Animais, começou a me dar... Eu me imaginava embaixo de uma cachoeira de água gelada, e eu tinha um tremor fino, eu precisei fazer uma força muito grande para conseguir terminar a palestra, por causa desse capítulo dele, Apelo em Favor dos Animais. Mais ou menos ele diz assim, olha, vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão, tende piedade dos pobres animais. Aí ele vai desfiando, ele faz renunciar às caçadas, dai remédios na enfermidade aos seus animais e repouso na velhice.
Os animais são seres vivos que cansam, que sofrem, que choram. envelhecem, que pensam. Isso em 1924, que pensam e que merecem o seu apoio, a sua compaixão e tal. E ele termina: sede, portanto, piedosos para com os animais e misericordiosos, como é misericordioso conosco o nosso Pai que está nos céus. É maravilhoso esse Maravilhoso. capítulo, E né? nós temos uma responsabilidade para Muito com eles. grande, muito Né? grande. Nós somos os responsáveis por cuidar deles. Se eles estão na nossa vida, eles nos dão muito. Às vezes, nossa, eles olham para a gente e a gente se sente até É. compreendido. Nossa, nem diga, Né? nem Então, diga. nós temos aí uma responsabilidade. A tua Temos. tarefa é maravilhosa, Irvênia. É uma vocação, né? Eu entendo que é um compromisso, né, É. Marisa? Porque quando eu comecei a me sensibilizar com isso, lá na veterinária, eu falei, meu Deus, eu estou aqui fazendo o quê, né? Então eu comecei a trabalhar esses movimentos e na literatura espírita também. E você nunca Eu mais parou. Hoje é uma referência nunca mais nisso, parei. né? Então É tem, isso. tem bastante tarefa aí, graças a Vou Deus. pedir a você para olhar para sua câmera e deixar um recadinho para as pessoas, né, sobre como elas podem proceder em relação aos seus bichinhos. Enfim, o que você quiser, que se você seja muito intuída e muito inspirada para deixar uma mensagem para o Tá nosso bom. público. Vamos falar então com todos os nossos amigos aí que estão atrás da câmera, né? Em relação aos animais. Eu gostaria de lembrar uma questão do Livro dos Espíritos, questão 629. Tanto se fala em moral dentro da doutrina espírita que Kardec pergunta aos espíritos, afinal, o que se deve entender por moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta, que começa por discernir entre o bem e o mal, para que o ser humano tenha oportunidade de optar pelo bem e para o bem de todos. Pessoal, vamos incluir os animais nesse todos, né? Porque sempre que a gente fala nos semelhantes, todos, vamos amar a todos, a gente lembra só do ser humano. Vamos colocar todos os animais nessa roda, não é? E vamos procurar fazer o bem para eles e o bem de todos. E também, numa outra questão, que existe no livro de André Luiz chamado Conduta Espírita. É um livro maravilhoso. Eu recomendo 2 capítulos relacionados ao bem-estar dos animais. O capítulo 32 é Conduta Espírita perante a natureza. É maravilhoso. E o capítulo 33, Conduta Espírita perante os animais. Então, somando o apelo em favor dos animais de Carbachútel, somando conduta espírita perante a natureza e perante os animais, nós temos um verdadeiro convite a tratarmos de conviver bem com os animais, né? Procurar uma relação cada vez mais harmônica, de paz e de felicidade para todos, seres humanos e os outros animais. Lembrando que quem ganha somos nós. Somos Porque nós também. bônus horas em montão, né? Quando a gente faz o nosso dever, É o bem de todos, é o né? bem de todos. Irvênia, eu nem sei o que dizer de tanta gratidão por esse Imagina, papo Marisa. nosso. Eu que agradeço a conversa, viu? Tão Foi muito abençoado, boa. tão bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Que viu? Deus te abençoe sempre, te mantenha Muito feliz, obrigada. saudável, para poder continuar passando essa mensagem Obrigada. maravilhosa. Enquanto Deus permitir, eu estou aqui tô na estrada. É isso aí. E terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Lembra, eu não vou falar muito porque eu estou emocionada ainda. Então lembra, cuida de você,